forte alimento, saúde e proteção. Eu não tinha motivos para o teu pedido deixar. Em as companhias, senti falta dos irmãos. Graças a ti, Senhor, por eles me aceitarem. Longe da tua casa, tu desejas tanta graça. Esses foram os motivos que me fizeram voltar. Só Deus me conhece, sabe a razão do que pensar. Sabe o que vou dizer, não antes de falar. Guarda-me teus caminhos, não quero mais andar sozinho. Porque eu escutei, decidido a ficar. Porque eu escutei, decidido a ficar. Amém. E aí, gente, hoje eu quero aqui lá com os irmãos uma mensagem que está no livro de 2 Reis. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, livro de 2 Reis. Quero estar oferecendo a mensagem sendo gravada para a igreja de Fontal, para os nossos inscritos aqui de Quarto Gato, de Aragaço, que agora demitiu. E quem não também os irmãos de Quarto Gato. Quero que vocês abram a Bíblia aí. Na verdade, é a primeira vez, tá? Capítulo 5. Primeiro vez, capítulo 5. Eu vou pegar o microfone aqui. Não, segundo Reis, não, tudo bem. Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 5, Naamã é curado de lepra. Amém? Amém. E diz assim, ó. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, e muito considerado por ele. O Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saiu tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, e ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse Naamã a sua senhora: tomara o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse a sua senhora, a seu senhor: assim falou a jovem que era da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, envia uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta, dizia: logo eu vou chegar a ti, e essa carta saberás que eu te enviei na mão o meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim esse homem para curar de sua lepra? Nota, pois, é verdade, que procura um pretexto para comigo. Ouvindo, pois, dizer o rei: por que rasgaste a tua veste? Aliás, verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste a tua veste? Deixa vir a mim, estabelece que há profeta em Israel. Eu, porém, Naamã, com seus
cavalos, os seus carros, e parou a porta de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne será tomada, ficará nua. Naamã, porém, muito se indignou, se foi dizendo: pensava que ele viria e ter comigo para me por ele, pondo-lhe de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre a cabina, no lugar da leva e restauraria o leproso. Mas não são porventura a batalha de Fatá e o de Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me e ficar limpo, voltando se o foi com indignação? Então se chegar a eles, os seus oficiais lhe disseram: meu pai, se o Senhor houvesse dito, meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já que apenas disse: lava e ficará limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E sua casa se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Irmãos, aqui está a história de um comandante sírio. Esse comandante sírio, Naamã, ele era um homem, ele era assim, era um herói de guerra. Ele fazia as guerras. Só que ele, além de ser herói, ele era o que também? Ele era leproso. Ou seja, Naamã, ele saía para fazer guerra, ele vestia sua roupa de comandante, e ali na guerra, os soldados viam ele como um guerreiro. Porém, um detalhe: o que ele não sabia é que Naamã, por detrás daquelas vestes de comandante, ele escondia uma doença terrível. A lepra era a doença mais terrível daquela época. As pessoas que tinham lepra viviam isoladas, fora da cidade, dos muros da cidade. Por que Naamã não foi mandado para lá? Porque Naamã, ele era um homem de guerra, muito valente. As pessoas na guerra ali viam Naamã lutando, porém não sabia que por trás daquelas vestes de comandante ele escondia a pior doença da época. Naamã, ele ia para a guerra, vencia a guerra. Quando ele chegava em casa, ele se deitava e ele colocava a cabeça no travesseiro. Ele pensava assim: eu sou miserável, estou enfrentando uma batalha, vencendo as guerras, porém não tenho paz, porque tem essa lepra. Estão entendendo? Ou seja, ele ia para a guerra, vencia a guerra. Quando ele se deitava no travesseiro e colocava a cabeça no travesseiro, à noite ele não dormia direito, porque ele sabia que estava sendo consumido por uma doença. Naamã, ele tentava esconder, pelo menos da maioria das pessoas, aquela lepra. Porque se as pessoas soubessem que Naamã tinha lepra, obrigado, irmão. Se soubessem as pessoas. Não coloca aí não, que vai cair, põe lá atrás. Ele teria que ser mandado para o lugar dos leprosos. Só que Naamã, ele tentava esconder a lepra dele, da maior quantidade de pessoas possível. Só que tem uma coisa que é o seguinte: lepra representa o que na Bíblia? Pecado. E o pecado se pode esconder de alguns. Porém não de todos. O pecado se pode esconder de algumas pessoas, mas não de todos. Naamã tentava esconder a lepra dele. Ele escondia a lepra dele de alguns, só que não podia esconder de todos.
Você lembra de Moisés? Quando Moisés assassinou aquele egípcio, o que ele fez? Ele tentou Fugir. esconder. Pegou o egípcio e escondeu na areia. E achou que estava bem escondido, mas não foi no outro dia que aconteceu. Alguém falou assim: você matou um egípcio. Porque, irmão, se tem uma coisa que ninguém consegue esconder, do idoso, chama-se pecado, lepra. Só que Naamã, as pessoas que sabiam da lepra dele, eram mais chegadas dele, a esposa, talvez aquele que guardava suas armas sabia, talvez a cozinheira da casa dele. Só que tem um detalhe: Naamã foi guerrear contra Israel. Ele venceu a guerra. Ele levou para a casa dele quem? Uma garotinha, uma menina, que a Bíblia não fala o nome, que a Bíblia não fala a idade, nem fala de qual tribo ela pertencia de Israel. Só fala que ele levou a garota para a casa dele, para servir de serva para a senhora dele, para a esposa. Só que aconteceu um detalhe: aquela garota, um dia ela percebeu que Naamã era leproso. Aquela menina tinha tudo para desejar a morte de Naamã. Porque ela sabia que Naamã havia tirado ela dos seus pais, da sua terra, para trazer para a cidade onde ela havia nascido. Só, irmãos, aquela menina, ela era uma menina diferente. Era uma criança que conhecia o Deus de Israel. Pode ver que ela, quando ficou sabendo da lepra de Naamã, o que ela fez? Ela começou a pensar o que ela poderia fazer com Naamã. Eu pergunto para vocês e para mim: o que nós fazemos quando ficamos sabendo da lepra de alguém? O que fazemos? Será que nós fazemos assim? A Vânia tem uma lepra, então nós sabemos que Vânia tem uma lepra, então nós vamos isolar ela da igreja. Ela vai ficar assistindo tudo conosco, mas se ela comentar a escola sabatina, ela não vai poder comentar, mas ninguém vai dar ouvido para ela. Se ela quiser um cargo na igreja, ninguém vai dar. Se ela quiser uma oportunidade para pregar aqui na frente, ninguém vai dar. Ela tem uma lepra. Essa lepra da Vânia, nós vamos excluir ela do nosso convívio. Ela vai ser membro da igreja, mas ela vai ser uma membro no anonimato. Vai ficar no anonimato. Não vai ficar aí. Ou seja, irmão, não podemos fazer isso. Aquela menina não fez isso com nada. Veja que ela falou assim para a mulher, que ela não tinha acesso a Naamã, porque naquela época a mulher não poderia falar com o homem. E falava com o homem, é só a esposa. As servas não tinham contato. As mulheres não poderiam ter chegado ao Senhor, a não ser que fosse chamado. Ela falou para a patroa dela: ó, se Naamã for lá na cidade de Israel procurar o profeta Eliseu, ele vai ser curado. Interessante que a menina tinha conhecimento do profeta e da capacidade do Deus de Israel, sendo que o próprio o rei não tinha. Vocês viram na história que quando o rei ficou sabendo da carta que Naamã levou, o rei falou assim: o rei da Síria está querendo alguma coisa contra mim. Como é que ele vai mandar um leproso para a minha cidade? Ali em Israel, com certeza havia leproso, assim como Naamã. Só que o rei não tinha o conhecimento que a menina tinha. O rei não tinha essa noção de que poderia ser um meio de testemunhar do Deus de Israel. Veja o testemunho que ele deu. Ele rasgou as vestes dele e jogou terra na cabeça. Irmãos, o rei, quem é o rei? O rei é como se fosse o pastor da igreja. O rei, ele era o representante do povo de Deus. O rei, ele tinha que conhecer não só estratégia de guerra, como ele tinha que conhecer também, ele tinha que conhecer a doutrina da igreja. Ele tinha que conhecer o povo de Deus e saber que ele era possível. Quem era para ter curado aquela época de Naamã? Era o próprio rei. O próprio rei. E quando foi escolhido o primeiro rei de Israel, quem escolheu o primeiro rei de Israel foi quem? Foi o próprio Deus. Foi Saul. Eu disse assim para o profeta Samuel, né?
Você vai ungir Saul. Samuel, você vai ungir Davi. Dali para cá, sempre o rei é escolhido por Deus. Por que Deus escolheu o rei? O rei representar quem? O próprio Deus. Porque quando foi escolher o primeiro rei, Deus não queria que o povo escolhesse o rei. Só que Deus permitiu que o povo tomasse a decisão de ter um rei. Só que Deus falou assim para eles: vocês vão ter um rei de acordo com minha vontade. Só que Naamã chegou ali, o povo de Israel, parou na casa do rei, na casa do profeta Eliseu, e falou assim: está aqui, eu vim aqui porque fiquei sabendo que aqui tem como curar da lepra. Veja que o profeta Eliseu nem saiu. Por que ele não saiu? Ele recebeu Naamã. Porque sabia que Naamã estava escravizando aquela garota. Por que ele sabia, irmãos? Naamã estava escravizando a garota sem que ele nem sabia da história direito. É porque o Espírito Santo de Deus agia na mente do profeta. Se ele agia, então o profeta tinha o conhecimento. O Espírito Santo de Deus ia lá e comunicava a ele. Ele disse assim: vai lá e se banha no rio. Quantas vezes ele mandou banhar? 7. Por que 7 vezes, irmãos? Vamos saber agora. Abra em Provérbios 24. Provérbios 24, verso 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o perverso não são derribados para a calamidade. Que diz assim, porque 7 vezes o justo o quê? O justo cai. 7 vezes é o número da perfeição. Por isso que Naamã tinha que dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Porque 7 vezes cai o justo e se levanta. Por que ele batizou 7 vezes? Porque ele tinha que ser curado da lepra. Naamã mergulhou 7 vezes, representando essas 7 vezes que o justo cai. Quando Naamã batizou ali 7 vezes, o que aconteceu com a pele dele? Ficou como? Pele de criança. E por que ficou com pele de criança? Pode ver aqui em Mateus, capítulo 18. Verso 2. Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aqui está a receita. Naamã tinha que se tornar como criança para entrar no reino dos céus. Por que tem que ser como criança? Eu quero destacar aqui 3 qualidades de uma criança. Primeira qualidade, que a criança confia. A criança confia. Ela confia de uma maneira tal. Conta-se uma história que um pai e um filho estavam limpando o porão da casa em cima. E eles entraram e subiram ali para fazer limpeza. Terminaram a limpeza no escuro mesmo ali, tiraram as coisas. O pai desceu, falou para a criança assim: filho, joga ela aí que eu pego você aqui embaixo. Ele falou assim: meu pai, não estou podendo enxergar o senhor. Ele falou assim: mas eu te enxergo, estou te enxergando. Pode pular. E a criança confiou e fez o quê? E pulou, eu não sei enxergar. Pulou e o pai pegou. A criança confia. Deus também faz isso conosco. Nós, às vezes, irmãos, estamos no mundo, nós não estamos enxergando direito. As coisas acontecem, mas às vezes, além da nossa capacidade de entender. Estão entendendo? Ou seja, às vezes as coisas acontecem
e nós não percebemos, e Deus percebe. Outra qualidade da criança: a criança agradece, ela é grata. Se você der um presente para a criança, nunca mais ela esquece, ela guarda aquilo de recordação. A criança tem a capacidade de ser grata. Ser grato, ela é grata. Ela agradece por todo amor. Quando você fala qualquer coisa para a criança, ela grava. Ela grava na mente e aquilo ali não sai mais não. Por isso que Naamã tinha que se tornar criança para entrar no reino dos céus. Outra qualidade da criança: a criança, ela confia, ela agradece, mas ela é sincera. A criança, quando fala, é feio, é feio, é bonito, é bonito. A criança é sincera. Conta a história. Na igreja, o pastor, tinha um membro da igreja, que o pastor falou assim: esse irmão está dormindo muito no banco da igreja. Todo sermão que eu vou pregar, ele está dormindo. E ele tinha um netinho de 7 anos. Aí falou assim para o netinho: o pastor chamou o menino em particular e falou assim: criança, menino, é o seguinte, seu avô está dormindo todo o culto aqui quando eu vim pregar. Vou te dar R$1 para você acordar ele sempre que ele dormir. Falou: tudo bem, pastor, vou fazer isso. O pastor chamou o menino e o menino combinou com ele. O primeiro culto que o pastor ia pregar, o homem dormiu. E a criança sentava do lado. E a criança não falava nada para o avô. No segundo culto aconteceu a mesma coisa. Aí no terceiro culto o pastor chamou a criança de novo e falou assim: menino, vem aqui, você está me enganando. Por quê, pastor? Mas não combinou assim? Você ia ganhar R$1 cada vez que o seu avô dormir, você ia te dar R$1. Foi. Por que o seu avô está dormindo e você não está falando nada? Ele falou assim: porque ele me dá R$2 para deixar ele dormir. Ele me dá R$2 para eu deixar ele dormir. A criança ela é agradecida. Ela sabe fazer as coisas. Por isso, irmãos, que Naamã, ele se tornou criança. Se tornar criança, entrar no reino dos céus. E quando eu falo se tornar criança, não é ser aquela criança que quer beber só leite, não. Porque nós, que nem foi falado na escola sabatina, nós temos que tomar o leite, mas temos que tomar comida sólida. Naamã, quando ele chegou ali em Israel, ele levou o quê? Ele levou 10 sacos. Levou terra de Israel. Por que ele levou? Ele queria erguer um altar lá na Síria, um altar ao Deus de Israel, para ele poder receber a bênção do Deus de Israel. Aquela terra que ele levou para construir o altar é o altar da família que a gente quer erguer. Na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Sempre chegamos, nos identificamos como cristãos. A nossa identidade, irmão, que o irmão falou, é a palavra. A palavra é a nossa identidade. Eu gostaria de fazer aqui um apelo para vocês, para que a gente possamos fazer que nem Eliseu, testemunhar do nosso Deus. Mas nós temos que ser, irmãos, um cristão prudente. A Bíblia fala que o cristão tem que ser prudente. Simples como a pomba e prudente como o quê? Como a serpente. Porque às vezes a gente recebe elogios, recebe críticas, a gente toma para nós. Mas não podemos, irmãos, receber elogios e achar que temos que estamos bem. Porque quando aquela jovem lá chegou para Paulo assim, falou assim: sim, para Paulo e Silas, esses homens são cristãos, pregam o evangelho. O que Paulo fez? Paulo percebeu que aquele elogio não vinha de Deus. O elogio vinha de quê? Do próprio maligno. E a menina falou aqui, e Paulo fez o quê? Repreendeu o maligno. E a menina ficou curada. Ou seja, quando nós recebemos o elogio, temos que ter cuidado. Porque às vezes o elogio que vem para nós é para nos deixar orgulhosos. Jesus não recebeu o elogio quando o jovem chegou assim: Senhor,
Bom mestre, que fala isso, a gente falou, não existe bom na terra, só existe o bom, que é Deus. O próprio Jesus não se considerava bom, porque ele era o que? Humano. Apesar de ser Deus, ele era o que? Humano. Por que as pessoas hoje são vaidosas? Por causa dos elogios. Ou seja, temos que ter cuidado. Então eu queria aqui deixar essa mensagem para que os irmãos se preparassem como criança. Assim como nós nos tornamos criança, e nós também podemos o quê? Possamos nos tornar crianças para entrar no reino dos céus. Quero cantar uma música. Gostaria que vocês, no final dessa música, colocassem de pé para a gente fazer uma oração. Amém? Amém. Quero Deus, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, estamos reunidos aqui na tua igreja. Queremos pedir a tua bênção para esse dia, pedir teu perdão, porque somos assim, às vezes, temos lepra, assim como na mão. Nós queremos ser limpos, Senhor, da lepra. Queremos que o Senhor nos ajude a ser limpo, porque a igreja é o lugar de nós nos sermos curados. Pedimos a tua cura, porque nós sabemos que a igreja é hospital. Muitas das vezes, Senhor, a igreja sendo hospital, a gente pensa que vai poder viver na igreja sendo toda a vida doente.
sendo que quando a gente vem para o hospital, acontecem duas coisas, Senhor. Ou somos curados, ou morremos. No hospital é assim. Ou sai curado, ou sai morto. Que possamos, Deus, ser curados. E possamos sair daqui com o poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado, irmão, pelo convite. Estou à disposição da igreja. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Aonde que aperta aqui, Eugênio? Onde que Deixa ela aperta? pra ela. Não sei aonde que aperta aí pra tirar.